Quando você pensa no século XVIII, no Brasil colonial, imagino que sua mente vá direto ao ouro, às minas, aos engenhos, às cidades históricas. Mas algo grandioso fermentava por trás de tudo isso. A inquietude de uma elite que, apesar de estar beneficiada pelo sistema colonial, começava a questionar até que ponto valia servir tão subservientemente a Portugal. Essa inquietude culminou em um dos episódios mais emblemáticos da história brasileira, a Inconfidência Mineira, em 1789. Hoje vamos mergulhar nessa revolta, entender motivações, personagens, desfecho e legados, e ver por que ela ainda ecoa no Brasil de hoje. Desde o fim do ciclo do ouro, Minas Gerais vivia um momento de crise. As jazidas mais acessíveis já estavam esgotadas, a produção decaía, os custos para extrair o metal ficavam cada vez maiores. Mas o que realmente inflamava os ânimos era a pressão fiscal. A coroa portuguesa impunha o sistema do quinto, cobrava a derrama, uma cobrança forçada dos impostos atrasados, e mantinha um controle sufocante sobre a produção. Havia também restrições de comércio. Todo o ouro tinha que passar pelas casas de fundição autorizadas, selado, inscrito, controlado. A população local parecia que se roubava mais dos mineradores do que eles conseguiam produzir de fato. Nesse contexto, as tensões cresceram. O iluminismo, já fervilhando na Europa, começava a atravessar o Atlântico. Ideias de liberdade, igualdade, direito natural e questionamento da autoridade absoluta ganharam ecos nos salões e gondos da elite mineira. Muitos desses homens tinham acesso a livros, viagens, contatos com intelectuais europeus. Eles viviam sob um sistema que lhes exigia obedecer a leis, que favoreciam Portugal, mesmo sendo quem pagava os impostos mais pesados. Não era difícil concluir que havia algo muito errado. Foi nesse cenário que surge um grupo de conspiradores em Vila Rica, atual Ouro Preto. Entre eles, figuras como Joaquim José da Silva Xavier, conhecido como Tiradentes, Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga, Inácio José de Alvarenga Peixoto, José Álvares Maciel e outros. Alguns eram advogados, médicos, poetas, militares, homens já participando da administração local, com visibilidade social. Eles começaram a discutir revolta, independência parcial, criação de uma república mineira, fim da tributação opressiva, autonomia administrativa. O plano não era imediato ou radical, era gradual. Haveria uma revolta programada com articulação cuidadosa, tomada de cidades, controle da situação local antes de chamar outros territórios a aderir. O estopim previsto era a derrama forçada, anunciado que seria aplicada sobre os menos aptos a pagar suas dívidas tributárias. A conspiração pretendia intervir nesse momento, mostrar a força local e defender seus direitos. Mas como quase sempre acontece, conspirações têm vazamentos. Alguém acabou delatando o beatolo movimento. As autoridades em Lisboa tomaram conhecimento e o governo colonial reagiu com rapidez. Em 1789 e 1790, muitos inconfidentes foram presos, interrogados, acusados de traição. Grande parte foi exilada ou deportada. Entre os que permaneceram, muitos perderam cargos e bens. Todos, claro, sofreram punições severas. Tiradentes foi o personagem que se tornou símbolo da Inconfidência. Ele não era o cabeça do movimento, nem o mais influente originalmente, mas foi o que mais chamou a atenção das autoridades e, consequentemente, aquele que pagou o preço máximo. Em 1792, foi enforcado e depois esquartejado em praça pública no Rio de Janeiro para que seu corpo servisse de aviso ao povo. Apesar do fim trágico, Tiradentes entrou para a história como mártir da liberdade, símbolo da luta contra a opressão metropolitana. A Inconfidência Mineira é fascinante porque representa uma virada simbólica no Brasil colonial. Pela primeira vez,
uma elite local articulou abertamente a ideia de ruptura, de autonomia e de construção de uma ordem política própria. Embora a revolta tenha sido sufocada, as sementes foram lançadas. Décadas depois, no início do século XIX, os movimentos pela independência se fortaleceriam e conceitos que nasceram entre os inconfidentes ecoaram entre liberais, patriotas e independentistas. O legado da inconfidência é imenso. Tiradentes foi elevado a herói nacional após a proclamação da República em 1889. Afinal, republicanos precisavam de precursores. Em Minas Gerais, ele virou feriado estadual, monumento, símbolo de identidade. A revolta inspirou poetas, historiadores, músicos e professores durante séculos. E até hoje, quando falamos de cidadania, justiça tributária, autonomia regional, reivindicações estaduais e federalismo, as sombras da Inconfidência ainda aparecem. Mas convém lembrar, a Inconfidência não foi um movimento popular de massas. Muitos dos escravizados, indígenas ou pessoas sem terra não participaram ativamente da conspiração. A revolta foi liderada por elites, com visões restritas de quem era cidadão. Isso não diminui seu valor simbólico, mas nos ajuda a ver os limites e contradições do processo. Ao revisitar a Inconfidência Mineira, não estamos apenas celebrando um episódio de bravura. Estamos também reconhecendo como o Brasil foi moldado por tensões profundas entre autonomia local e controle da metrópole. Estamos lembrando de homens que ousaram questionar um sistema despótico e que pagaram caro por isso. Se esse vídeo fez você enxergar a Inconfidência Mineira com novos olhos, dá aquele like esperto e se inscreve no canal para não perder os próximos mergulhos na história do Brasil. E aqui vai, comenta para mim, você já conhecia Tiradentes só como símbolo? Ou sabia de toda a trama política que ele estava envolvido? Qual outro movimento colonial você quer ver destrinchado aqui no canal? Tô te esperando nos comentários. Até o próximo vídeo. Oxi!